Não é novidade nenhuma que a LG tem uma linha chamada Ultra Gear, que é focada no público gamer e que até então tinha um catálogo apenas de monitores. Porém, isso mudou e recentemente a marca lançou no Brasil a GP9, essa caixinha de som que a gente vai falar aqui no canal. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e a gente está aqui no Epic Geek hoje para falar do LG Ultra Gear Gaming Speaker GP9. O nome é extenso, mas o resumo da ópera é uma caixa de som focada no público gamer. Essa linha Ultra Gear, como eu falei na introdução, ela já é conhecida no mercado por trazer os monitores gamer da marca, ou seja, aquele que tem taxa de atualização melhor, você tem um tempo de resposta menor e por aí vai. E a gente teve a oportunidade de receber uma unidade aqui para teste. Esse vídeo já vai trazer tudo para vocês, o unboxing e o teste. Obviamente vai estar aqui marcadinho com timestamp para facilitar. E vamos sem muito papo, vamos conferir o que vem dentro dessa caixa aqui. Primeiro de tudo, vocês podem ver que a caixa é bem grande. E de cara a gente já confere aqui na frente o nome, né? O LG Ultra Gear Gaming Speaker e a foto da caixa de som sem grandes mistérios. Em cima a mesma coisa, só o nome e uma alça para transporte. E atrás a gente tem aqui algumas informações. Ela traz aqui o processador ESS ES9038 Pro, que é Hi-Fi Quad DAC, ou seja, um nível de áudio melhor. Você tem som em 3D para jogos, chat de voz, ou seja, ele traz microfone integrado, outra foto, dessa vez pegando a parte de cima, e as informações do Hi-Res áudio, economia de energia, beleza, selo de Energy Star, Dolby Audio e DTS. Aqui a gente não encontra nada, só uma foto da caixa de som. E do outro lado a gente encontra algumas informações mais específicas a respeito das configurações. A gente tem games com som em 3D, DTS Headphone X, porque você pode colocar o fone de ouvido nela. Hi-Fi Quad DAC, por causa do ES98 Pro, 9038 Pro. Microfone integrado para melhor clareza de chat de voz e bateria integrada. Sim, ele tem uma bateria. E aqui o modelo, pela primeira vez a gente vê a citação do modelo na caixa, tá? Então, voltando aqui, a gente vai colocar ele aqui de volta e vamos abrir caixinha lacrada. Veio para cá direto. Vamos ver se eu consigo sem fazer nenhuma caca aqui. Vamos lá. E foi. Aqui já foi. Aqui acho que também já foi. Beleza. Vamos destravar aqui. Tem que fazer um cortezinho aqui dos dois lados. E só para vocês, como vocês viram, ela tem uma bateria integrada, então você pode transportar ela, você não precisa ficar com ela presa no seu desktop. Você, por exemplo, pode transportar e usar no notebook também. Vamos ver aqui, de cara a gente tem uma espuma meio casca de ovo, né, digamos assim. E a gente já encontra a caixinha, tá? Vou tirar a caixa para a gente ver o que mais vem dentro. Tirar a caixa da caixa. Um manual explicando como é que você faz a configuração. Só um ladinho. E um monte de cabo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não vai ter. Aparentemente não tem mais nada. Bom, vocês viram aí que não tem grandes coisas para falar aqui com relação ao que vem dentro da caixa, né? Vamos só tirar essa caixa do meio do caminho para a gente poder ter um pouco mais de espaço e ver exatamente como é a caixa e também o que vem dentro dela. Então, voltando para a mesa. Como eu disse, tem um manual, tá? Cabos. O que a gente tem de cabos aqui? Vou aqui o estilete, para me dar aquela moral. A gente tem um cabo de força, que tem dobrado em L, e do outro lado aquele cabo tradicional.
o outro lado da fonte, traz uma fonte que, para quem tem monitor da LG, já vai reconhecer que é basicamente a mesma fonte do monitor da linha Ultra Gear. Isso é um ponto curioso. E o que mais a gente tem? A gente tem um cabo USB-C para USB-A. Temos... Tá bem completinha essa caixa, hein? Temos... Isso é... Não sei o que é. Parabéns. Não faço a mínima ideia, mas parece algo magnético. Parece algo para cabo, sei lá, para organizar cabo. E um outro manual. Vou tirar isso para cá. Deixa eu só ver aqui se fala o que raios é isso aqui. Pior das hipóteses, na segunda parte do vídeo eu mostro para vocês. Bom, deixa para lá, depois eu vejo. Bom, deixa eu colocar aqui para o lado todo esse aparato extra e vamos focar no que realmente importa, que é a caixinha de som. Vou mostrar para vocês como ela é. Primeiro ponto, ela é bem pesadinha, ela não é uma caixa leve. Você sente que ela tem um peso. Isso é interessante porque você não vai dar aquela pichotada na mesa e ele vai sair sendo empurrado, derrubado. E a gente vê de cara aqui que a gente tem 6 botões de pressão. A gente tem um botão de ligar, um botão para conexão, né, USB ótico e Bluetooth, headset liga-desliga. Aqui a gente tem os modos de jogo, então tem FPS para jogos de tiro, RTS que você utiliza para outro tipo de jogo, RPG, carros, etc. E equalizador que você pode fazer a sua própria equalização. E aqui no meio a gente tem um grande botão que ele é capaz de rodar, tá? Então você tem um ajuste aqui do chat de voz. E aqui o volume, o microfone você pode apertar para deixar no mudo ou para falar. Vou tirar essa parte, essa decoração aqui eu tiro depois. Na frente a gente tem uma grande área gradeada, a gente tem uma grade preta que basicamente forma um desenho de V, digamos assim. Aqui a gente vê o logo da linha, um U e o G, que é o Ultra Gear. E atrás a gente vê uma grade metálica perfurada, né? Você vê que é uma grande área de caixa de som. Então chama atenção isso aqui. Atrás a gente tem 2 áreas de som também. E a gente tem a entrada para o fone de ouvido e uma tampa que está com o nome da linha. E quando você abre, você tem acesso ao entrada DC, USB, entrada ótica, reset e entrada auxiliar. Então a gente tem aqui uma caixa com bastante conexão. Embaixo a gente encontra as borrachinhas para ela não deslizar. Então a gente tem 2 borrachas em formato de V, mais ou menos, uma outra frontal e aqui algumas informações legais, modelo, tudo mais. Bom, essa é a caixa, a LG Ultra Gear o GP9, quase que não sai. E vamos ver como é que ela fica na mesa. Um ponto que já chama atenção de cara aqui, que eu gostaria de destacar, é isso aqui. Como vocês estão vendo, ele tem um formato que não é um formato retão, né? A gente não tem uma caixa que ela faz um retângulo normal. Ela tem um formato tendendo para o V, né? A gente vê que ela tem essa abertura aqui. Por que isso? Porque alguns monitores gamer trazem um pé em formato de V. Então essa pegada aqui, esse formato, ele é feito para encaixar com mais conforto no pé desses monitores. Óbvio, vão ter monitores que você não vai ter essa possibilidade, porque são circulares, né, um semicírculo, ou então pode ser até quadrado. Mas
Inclusive os monitores da linha LG, eles têm esse formato em V, então possivelmente nos monitores da marca e em outros de outras marcas que seguem o mesmo perfil, vai ficar mais ajustado para sua mesa, ou seja, vai economizar espaço porque você vai poder encaixar ali embaixo do monitor bonitinho, sem ficar entulhando a sua mesa. Bom, falar em mesa, vamos para a mesa para conferir como é que é esse cara no mundo real, no mundo de uso, e também tirar nossas conclusões a respeito disso. Que quando eu voltar lá, já vou ter testado e vou trazer as minhas opiniões para vocês. Bom, setup já montado aqui, e é hora da gente conversar melhor sobre o que a gente achou da LG GP9. Primeiro de tudo, vamos revisitar o design, porque agora ela está ligada, fica mais prático e mais interessante da gente revisar isso aqui. Primeiro, a gente tem na frontal o que a gente já tinha visto no unboxing, só que ligado fica bem diferente. A gente tem os padrões que convergem para o centro, para essa parte aqui plástica, e no meio o logo, o G, que é Ultra Gear, né? A gente não tem o logo da LG propriamente dito, mas sim da linha Ultra Gear. Como eu disse, os riscos em plástico, eles são convergentes para o centro, fazendo um V, e atrás a gente tem um gradeado preto, metálico possivelmente, e todo furadinho. O que a gente percebe aqui é que a gente tem aqui uma iluminação RGB que pega toda a parte que é vazada, a parte de som propriamente dito, e o logo da marca. Esse RGB ele é só de uma cor, não que seja de uma cor do tipo só o azul, mas você não tem aquele carrossel de cores como está acontecendo, por exemplo, no meu mouse. Você tem que escolher uma cor que você considera a sua cor preferida e configurar. Você vai lá no aplicativo e configura. Isso eu vou mostrar depois mais pra frente quando a gente falar dos aplicativos. Além disso, a gente tem aqui 7 botões, na verdade. 7 ou 8, depende do ponto de vista que você olha aí. Mas a gente tem 7 áreas ali, 7 botões de comando e controle em cima da caixa de som. Então a gente tem o botão de power no lado esquerdo, né? Botão de power, de liga, desliga. O botão de entrada, que você pode colocar se você quer o cabeamento USB, Bluetooth ou ótico, vai depender da cor, né? O branco é o USB, o azul é o Bluetooth e o vermelho é o ótico. E o botão para ativação do headset, do fone de ouvido, que você também pode plugar atrás da caixa. No centro, a gente tem um botão que, por isso eu falei de 7 ou 8, depende de você, porque esse botão aqui ele é um 2 em 1. A gente tem a possibilidade de girar para fazer a regulagem de volume, e em cima você tem o botão de mudo. Você tem um botão ali que você pode ativar o microfone da caixa de som, e o microfone a gente vai entrar também em detalhes mais para frente. Já aqui no outro lado, no lado direito da caixa, a gente tem os 3 botões que a gente já tinha falado também: FPS, RTS e equalização. Dependendo do tipo de jogo, você pode ativar aquilo ali, ou então simplesmente manter no modo padrão, no modo standard que eles chamam, que tá tudo certo, tá? De maneira geral, faltou só uma coisa aqui: a possibilidade de você ter uma noção de quando o seu volume tá, quando a gente considera o mínimo e o máximo. Você não tem essa orientação aqui no design da caixa. O que acontece é que esse botão aqui ele gira eternamente, e você só descobre que a caixa de som está com volume máximo ou mínimo quando acontece isso. Você vai girando e ela começa a piscar. Isso significa que você chegou a um dos extremos. Nesse caso aqui, eu cheguei no máximo. Se eu girar ao contrário, eu chego no mínimo. Vocês reparam que eu tive que girar bastante para poder chegar ao mínimo. E isso ele só consegue te dar uma noção de quanto de bateria tem se você utilizar o aplicativo. Mas isso a gente também vai entrar mais para frente. De maneira geral, o que mais chama atenção é obviamente o formato de trapézio que ele tem, né? Esse formato ele favorece muito a utilização em monitores assim, como esse, que também é um LG, é um outro monitor, é um outro acessório da LG que eu tenho, o LG Ultra Gear. Só que qual é a sacada desse formato quando a gente fala desse monitor e também de outros, tá? A AOC e outras marcas, elas têm o mesmo padrão de pé.
Sim, o pé ele acaba fazendo uma abertura triangular. Não é um pé que faz, por exemplo, circular ou então um pé quadrado, né? A gente tem um formato mais triangular. E quando a gente tem esse formato, ele acaba se encaixando com esse formato de abertura que tem aqui na caixa. Como a caixa ela não é reta, você ganha um pouquinho mais de espaço porque você consegue empurrar a caixa mais em direção ao monitor e por consequência ganhar ali alguns centímetros que podem ser valiosos, especialmente se você tem uma mesa mais curta. E aí você tem um espaço ali que fica consideravelmente confortável para o teclado, tá? Além disso, a gente tem na parte de trás ali aquela capinha plástica que protege as entradas, lembrando, entrada ali para USB, para cabo ótico, você tem entrada para fone de ouvido e por aí vai. Então a gente tem uma quantidade interessante de entradas, um visual bacana e também botões que te permitem controlar de maneira considerável o seu som. Bom, a gente está falando de caixa de som e obviamente a gente tem que falar de som propriamente dito. No geral, a experiência me agradou bastante. Foi uma caixa de som que me entregou resultados muito interessantes e que com certeza você pode se agradar quando você quer escutar uma música, assistir um filme ou simplesmente jogar, que é a tarefa principal dela. Você tem bons resultados, o som é alto, você consegue fazer com que a reprodução dela chegue a um ponto na qual você até possa, digamos assim, dar uma festa na sua casa, caso você queira, que ela te atende de forma bem satisfatória, bem interessante. O único ponto que a gente gosta de lembrar aqui também é sobre esses detalhes aqui do lado direito, né? O FPS, RTS e equalização. O FPS para jogos de tiro, RTS para os outros, RPG, corrida e tudo mais. E a equalização se você é um cara que gosta de ter uma experiência mais personalizada do seu som. Você pode ir lá e fazer as modificações para ajustar conforme o seu gosto, tá? Então essa caixa ela te dá essa possibilidade, é um ponto bacana de se ver numa caixa de som. De resto, muito bom o som dela, muito agradável com relação à reprodução e tudo mais. Então me agradou bastante nesse sentido. Microfone. Bom, eu falei que ela tem microfone integrado, mas faz sentido um microfone integrado numa caixa de som? Pode até não fazer para a maioria das pessoas, mas eu achei uma sacada interessante. Porque como ela é uma caixa de som focada no gamer, você nem sempre vai precisar ter utilização do headset. Na real, às vezes até a gente quer dispensar o headset e utilizar jogando com tudo livre, sem cabo incomodando, para ter um pouquinho mais de conforto. E aí ter alguma coisa para te ajudar na call sempre é uma boa. E você não precisa investir, por exemplo, num microfone específico para mesa, que é aqueles microfones cast que a gente chama, né? Para fazer a sua chamada de vídeo, na sua chamada de jogo com seus colegas de partida. Isso é um ponto bem interessante e vale muito a pena. Só tem um detalhe, o som acaba sendo um pouquinho diferenciado, um pouquinho abafado, mas você vai perceber agora porque eu fiz um vídeo mostrando como é que é, acima de tudo, o cancelamento de ruído dele. Pois é, porque um microfone numa caixa de som exige que você tenha um microfone que saiba entender o ambiente e cancelar o ruído. E a caixa de som da LG faz isso, suprimindo o barulho do jogo mesmo quando ele está bastante alto. E eu vou mostrar isso para você aí no vídeo agora. Bom, vamos lá. A gente sabe que a LG GP9 promete cancelar o ruído que a gente tem do jogo e entregar um som limpo para quem está utilizando o microfone dela. E para isso eu resolvi fazer um teste aqui um pouquinho diferente. Na verdade não é tão diferente porque quem acompanha aqui o canal sabe que a gente já fez isso com fone de ouvido. Mas vamos lá. O que eu vou utilizar aqui para testar essa possibilidade? Eu estou com o meu computador já configurado com a LG GP9. Ela já está conectada por cabo, tá? O LEDzinho branco aqui. E a gente já configurou aqui a saída de som e a entrada, saída de som LG GP9 e a entrada LG GP9. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu acredito que dê, mas eu não tenho certeza. E aí a gente já configurou tudo bonitinho, inclusive você consegue perceber que o microfone está bombando ali, capturando áudio. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir o hall de entrada do Overwatch, que é um jogo que eu já conheço há muito tempo e que eu sei que tem uma música muito alta na abertura.
como a caixa de som vai estar também muito alta, a gente vai conseguir fazer esse teste com um momento um pouquinho mais hostil para o microfone. E a gente vai fazer a gravação também no computador do mesmo áudio para comparar o que fica no Overwatch, né, com a câmera aqui, e você deve ter percebido porque eu estou utilizando a câmera do smartphone e o microfone do smartphone, contra a captura da LG GP9. Eu vou colocar a identificação na tela e vocês vão conseguir enxergar. Possivelmente eu vou virar para a caixa para que ela capte melhor a minha voz, mas vocês vão ter uma noção aí de comparação. Então, vamos lá, vou fechar aqui o sistema de som, a configuração, vou abrir o gravador aqui, dei gravador, já está capturando minha voz, tá vendo? E eu vou abrir o Overwatch, tá? E não me julguem por ser Overwatch, eu já joguei muito esse jogo e é o que primeiro vem à mente para fazer esse teste. É mais prático, mais rápido dele abrir e a gente consegue resolver o problema. Lembrando, vocês têm que acionar esse botão aqui para fazer a utilização do microfone. E aí, esse é o resultado normal, sem nenhum cancelamento de ruído. E esse é o resultado com a caixa de som LG GP9. Então você vai conseguir comparar a minha voz com o ruído de fundo e com a LG GP9. Bom, como você viu aí, o som é um pouquinho abafado, mas dá para entender, é bem audível e eu acho que vale a pena como uma opção, né? Não é necessariamente para você usar sempre, mas você lembrar que um dia, se você quiser se livrar do headset e ficar livre ali, sem precisar se preocupar com a qualidade do som que vai chegar para o seu parceiro de partida, é uma opção bem viável, tá? Bom, a gente falou que essa caixa de som tem conectividade para tudo que é lado, né? Cabo ótico, cabo Bluetooth, por Bluetooth, cabo USB. E efetivamente a gente testou em todos os dispositivos que a gente podia testar aqui. Testamos no MacBook Air, aliás, no MacBook Pro, no smartphone, ambos foram por Bluetooth. Testei também no PC por USB e tentei no Xbox Series S. Em todos os dispositivos que a gente fez, o único que não consegui utilizar foi nesse cara aqui. Infelizmente eu não sei porquê. Tentei por USB, tentei por Bluetooth. Bluetooth nem aparece, ele não aceita nada. E por USB não reconheceu. Então é um ponto que a gente pode considerar negativo para quem utiliza console. Um outro ponto que a gente gosta de deixar aqui destacado é que em todos os outros, PC, notebook, celular, funcionaram muito bem. Então, se você vai utilizar essa plataforma mais para PC, smartphone, tablet, vai funcionar de maneira satisfatória mesmo no iOS. Então, Android, iOS, macOS e Windows. Então, vai funcionar bacana. O único problema é console. Existe a compatibilidade, segundo o aplicativo ali pelo menos, com o PS4 e PS5. Não testei, mas pode ser que seja um pouquinho complicado também, porque a gente percebe que existe uma certa dificuldade dos consoles para com acessórios assim, que não são direcionados especificamente para eles. Então existe esse problema. Um ponto também que chamou nossa atenção, e aí em caso negativo, foi a indisponibilidade de uma conexão de integração. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa da LG e um monitor da LG. Esses caras não convergem, não conversam entre si. E isso é um ponto que pode ser considerado negativo. Por quê? Porque se a caixa de som e o monitor pudessem conversar normalmente, eu não teria problema com o Xbox, porque o som ele passa pelo HDMI e quando o som chegasse pelo HDMI ali, a gente poderia ter uma distribuição para a caixa de som. Óbvio, se eu tiver, por exemplo, uma caixa de som comum, aquela de P2, eu consigo colocar nesse monitor. Então, faltou ali, de repente, um pouquinho mais de cuidado da LG para colocar essa integração. Não é nada criminoso, mas é um ponto que vale a pena citar aqui, porque infelizmente ficou faltando. Bom, um dos pontos que vale a pena citar aqui é o aplicativo, né? A gente tem uma caixa de som que tem possibilidade de utilização de aplicativos em basicamente todas as plataformas, quer dizer, quase todas as plataformas, né? A gente tem aplicativo para Android, para iOS e para PC.
A diferença é que depende de qual dispositivo você está utilizando. Para mobile, a gente tem um aplicativo chamado XBoom, está aqui já no smartphone para mostrar para vocês. E para PC, ele tem um aplicativo específico direcionado para operar essa caixa de som. E a gente vai mostrar os dois aplicativos aqui, eu vou passar rapidamente em cada um deles, mas mostrando as opções para vocês entenderem como é que é cada um deles. Eu vou colocar aqui em tela dividida para vocês visualizarem melhor. Então, de cara, o que a gente acha aqui? Um ponto. O aplicativo que a gente utiliza em smartphone para ela é o XBoom. Para quem já tem uma caixa de som da LG, não vai ser nenhuma surpresa. É a mesma caixa de som que é utilizada em outros acessórios de som da marca. A gente pode conectar ela nesse aplicativo e aí a gente tem o controle propriamente dito. Lembrando, para você conseguir fazer a conexão com o aplicativo e convergir com ele, para conversar e configurar, você tem que estar com o Bluetooth ativado. Depois que você ativou e o aplicativo reconheceu, você pode colocar no auxiliar que ele vai continuar reconhecendo normalmente. A conexão não cai quando você troca de porta. Falando efetivamente do aplicativo, a gente vê que aparece no topo o nome da caixa de som, né? Você vê a linha primeiro, né? LG Ultra Gear Game Speaker, e embaixo LG GP9 FF, que é o modelo dela. O FF provavelmente é um adicional para identificar cada uma, né? Se eu comprasse 3, por exemplo, provavelmente vai ter FA, FZ, FF, FB, deve ter um monte de combinação ali dessas duas letras para você poder utilizar mais de uma caixa dentro do mesmo ambiente. Você tem o status ali de conectado ou não, pode estar desconectado se estiver desligada, e a bateria em 100%. A gente tem uma foto, que a foto ela não é a foto em tempo real, é uma foto estática da caixa de som. Por exemplo, a gente vê que o meu LED está em azul e ela está mostrando ali um vermelho, então, digamos assim, um print de produto. O controle de mudo para o fone e microfone, e embaixo a conectividade. Assim como você tem a possibilidade de utilizar o botão na caixa para configurar qual conexão você quer, você também pode utilizar o aplicativo. Você pode ir lá, clicar em função e colocar entre Bluetooth, USB ou ótico. Além disso, você tem a regulagem de volume, que é o único lugar que você consegue saber exatamente qual o volume que a caixa está. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar no máximo, eu posso ir lá e aumentar, e ela vai piscar ali dizendo que aumentou, ou eu posso ir no mínimo e colocar também, lembrando, mínimo e máximo são os únicos momentos que você sabe o volume da sua caixa de som, porque ele pisca, ela acaba piscando. E aí, um ponto que você pode observar aqui é que a gente pode fazer essas configurações e ter essa noção ali de volume, coisa que no dispositivo propriamente dito a gente não tem, né? Infelizmente você não tem um limitador de ponto inicial e final para você saber, ele é eternamente rotatório. Então é um ponto que você pode observar aí. Embaixo a gente tem os efeitos de som, standard, FPS, RTS e o equalizador, e aí a gente vai entrar nessa parte em específico, porque você pode fazer as otimizações de equalização dentro do aplicativo. Então aqui a gente vê o Sound Bus, o Cinema e o Custom, que é onde você vai fazer a personalização da sua equalização. Se você tem paciência para fazer essas regulagens, você vai lá, faz a regulagem no editar, e aí você vai pegar e vai fazer todas as customizações que você precisa, e aí você dá OK. Como eu não sou muito fã disso, porque eu não tenho a mais absoluta habilidade nesse sentido, eu vou deixar no Sound Boost, para mim tá tudo bem. Embaixo a gente tem a utilização do UAC, que ele pede para você deixar ligado só quando você está utilizando uma conexão que é cabeada por USB. Então, por exemplo, se você está utilizando o smartphone, deixa desligado. Se você está utilizando o cabo de conexão ótica, também deixa desativado. Deixa só ativado se estiver utilizando o USB, e aí USB para PS4, PS5, PC. Lembrando, para PS4, para o Xbox, não funciona. Embaixo, iluminação, você pode configurar a iluminação aqui, e aí entra o que eu falei, ele não tem a possibilidade de você fazer a iluminação dinâmica como está sendo ali no mouse. Você tem
a iluminação estática como eu estou mostrando ali agora. E aí você pode, direto pelo controle aqui, ó, fazer essa customização. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no vermelho, que é a cor original da caixa. E aí eu posso também alterar a intensidade dessa cor. Então aqui eu tô com, tá no rosa na verdade, né? Ali eu tô no brilho máximo, tô praticamente no mais brilhante, e eu posso ir reduzindo até chegar no zero, que apaga o brilho da tela, o brilho da caixa de som. Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, vou colocar no máximo e vou voltar para o meu azul, que é onde eu gosto. Voltei. A gente tem aqui um card de dicas. Isso daí eu deixei para justamente vocês perceberem e entenderem uma coisa. O aplicativo, ele tem o hábito de mostrar para vocês informações que podem ser úteis. E aí, por exemplo, ele está falando aqui do equalização em outros serviços, mas ele pode também, por exemplo, mostrar um card dizendo que tem uma atualização disponível. Então, é bom ficar sempre de olho nesses cards, porque ele pode trazer uma informação relevante para você. E sim, a atualização chega, e chega até que com bastante constância aqui. Desde que ela chegou aqui no QG, ela já atualizou umas 3 ou 4 vezes. Embaixo a gente tem a atualização de software, que você clica e ele faz a busca da atualização. Né? Você vê que aqui ela já diz que está na última versão disponível. Eu vou fechar. E a gente tem configuração. Por que eu voltei para a tela inicial? Porque aquela tela já é a tela de configuração. Então a gente tem aqui as configurações, que você pode fazer alguns ajustes mais finos. Né? A gente viu que lá na tela inicial são configurações mais simples, né? Brilho, cor e tudo mais. E aqui você tem umas configurações mais profundas. Por exemplo, gerenciamento de energia, que é quando ela desliga automaticamente porque ela sabe que não está conectada ou não está reproduzindo som quando está no USB. DRC, que é o Dolby Digital. O ganho de conexão auxiliar. Ajuda, que você vai ter acesso ao manual, informações do aplicativo, versão do dispositivo e tudo mais. De maneira geral, o aplicativo para smartphone são essas telas aí, um pouquinho mais de 2 telas, né? Mas são essas telas aqui. Ele é bem enxuto e bem prático de utilizar. E agora, para facilitar também, para mostrar para vocês, eu vou parar aqui a reprodução da tela do smartphone, e aí a gente vai mostrar para você também em tela total agora como é a personalização no PC. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. A gente está aqui com o aplicativo Ultra Gear Studio, que é o aplicativo para utilização da caixa de som da linha Ultra Gear com o PC. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a informação que é importante da gente citar, e por isso eu deixei aqui já exibindo, falando sobre a conexão com o PC. Esse aplicativo ele exige que você esteja com uma conexão cabeada, sem ser hub, tá? Você tem que estar com a conexão diretamente com o PC, caixa de som PC, e com USB. Não adianta você configurar, por exemplo, Bluetooth, tem que ser com a USB mesmo. Quando você faz a conexão e liga, como eu estou fazendo agora, você vai ver que o próprio aplicativo já vai reconhecer e vai trazer todas as informações que são necessárias e que importam para a gente aí no aplicativo. Aplicativo carregado, a gente vê aí de cara que a gente tem um aplicativo mais amigável do que o aplicativo para smartphone, e a gente percebe que ele é dividido em 3 abas. A gente tem uma aba principal aqui, uma aba de equalização e uma de configurações. A gente vai passar por todas elas para vocês verem. A gente tem aqui o nome da caixa de som, então Ultra Gear Game Speaker GP9, o indicador de bateria e um botão Power Off. Você pode desligar a caixa de som diretamente por aqui. A gente ainda tem esses blocos aqui com uma chave para headphone, a possibilidade de ajustar volume e de ligar ou desligar o microfone. Você pode alterar a função, então você pode, por exemplo, clicar aqui e mudar de USB para ótico ou para Bluetooth. Você tem os efeitos de som, então você pode utilizar o FPS, RTS, padrão, som de boost ou cinema. Selecionar
algum perfil de equalização que você já tenha configurado e alterar a cor da iluminação, assim como você pode fazer no smartphone. Você pode utilizar a roda de cores aqui, ou você pode simplesmente pegar uma das cores que são oferecidas pela marca e dar OK. Na aba equalização, como o nome já diz, você faz a sua personalização de equalização. Aqui ele já está com tudo igual, né? Uma equalização padrão, e você pode fazer essas alterações aqui a seu gosto, tá? Quando você faz a equalização ao seu gosto e você aplica, eu cancelei, mas quando você aplica, você pode exportar ou importar, né? Exportar para você ter um backup caso você tenha que formatar o computador ou alguma coisa do gênero, e o importar, obviamente, para você pegar aquele arquivo que você já gerou numa exportação e colocar de volta no seu PC sem grandes problemas. Isso também é bom quando você faz uma equalização no seu PC e você vai utilizar também, por exemplo, no notebook. Então economiza um certo tempo você poder fazer essa migração utilizando só esse arquivinho. A gente tem o dB, Hertz, Bass e Treble. E em configurações a gente tem algumas coisas que a gente viu no aplicativo, né? Como ganho para fone de ouvido, o AC 2.0, que ele pede para desabilitar se for estiver utilizando o cabo no PS4, PS5. A gente tem a gestão de energia, o DRC, que é o duplo digital, e o ganho em auxiliar. Além disso, aqui a gente tem a versão do aplicativo e outras configurações, como a possibilidade de baixar o manual, termos e condições, privacidade, política de privacidade e licenças de open source. E como um ponto que vale a pena citar aqui também é que em todas as telas você vai conseguir ver essa informação aqui de bateria e o botão Power, que você também viu aqui na primeira e na segunda tela. Bom, o aplicativo não tem mistério, não tem nada de muito além do aplicativo que a gente viu no smartphone, mas é uma possibilidade aí que a gente tem a mais e que permite a você não ficar dependente do celular para você fazer suas configurações. Você pode simplesmente pegar e mexer aqui direto pelo PC. Por sinal, um ponto que vale a pena citar aqui é que os únicos lugares que você consegue saber exatamente qual o volume da sua caixa de som é o aplicativo para PC e para smartphone. Afinal, a gente não tem um indicador de volume na caixa de som propriamente dita. Bom, como vocês viram aí, o aplicativo para PC é bem semelhante ao smartphone e entrega praticamente as mesmas opções. Então, você não precisa necessariamente utilizar no seu smartphone o aplicativo se você já vai instalar no PC e vice-versa. Você escolhe qual é o lugar mais prático para você e aí você utiliza aí o que mais lhe convém. Para facilitar a vida de quem está comprando essa caixa e está procurando o aplicativo, eu vou deixar o link direto para a página de download do aplicativo para PC, para Android e para iOS. Aí você clica na loja de aplicativos que você utiliza, se você for utilizar no smartphone ou tablet, ou então você clica no site da LG para você acessar o instalador para PC propriamente dito. Caso você queira ir direto lá e não quer ficar clicando em link, é só ir lá procurar na página de suporte, procurar pelo modelo de caixa de som LG GP9 e aí você vai ter a parte de downloads que você pode baixar o aplicativo para Windows. Bom, a gente já falou praticamente tudo, a gente vai passar agora rapidinho pela bateria. Pois é, essa caixa de som aqui, ela tem uma bateria dedicada que permite a você, por exemplo, utilizar essa caixa no deslocamento, né? Você pode pegar e tirar ela da tomada, levar para onde você vai e vai conseguir reproduzir por algum tempo música, jogos e tudo mais. Nos nossos testes ela chegou a ir até as 6 horas ali de reprodução de música e vídeo. Esses 6 horas foi num caso mais específico, que seria utilizando a USB e com o brilho ali do LED RGB mais baixo.
Se você colocar, por exemplo, no Bluetooth com brilho no máximo e volume mais alto, a tendência é que dure menos. Então, considere como melhor possibilidade possível as 6 horas que eu citei. Mas é muito provável que você caia até pela metade, a depender de como você está utilizando essa caixa de som. No resto, o que a gente tem a dizer é o seguinte: essa caixa de som ela tem uma bateria para você poder utilizar ela, por exemplo, quando você está num deslocamento. Digamos que você vai para uma casa, passar um veraneio, passar um final de semana na casa de outra pessoa, da sua namorada, namorado, ou então porque você vai para uma casa de interior, por exemplo. E aí você quer ter a possibilidade de levar a sua outra guia e não precisar levar todos os acessórios, carregador, cabo USB e tudo mais. Você pode utilizar ela normalmente, só que você tem que observar que você vai ter uma autonomia consideravelmente pequena. Se a sua ideia é jogar mais do que um período de 4 horas ali a 6 horas, a considerar de como você vai conectar essa caixa de som, vale a pena você considerar levar o carregador, que não é pequeno, mas dá para levar, assim como a gente leva o carregador do notebook para cima e para baixo. Só que um ponto que vale a pena citar aqui é que essa caixa de som não é feita, por exemplo, como uma caixa de som que normalmente ela é on the go, né? Como aquelas caixas de som da linha X-Boom que você pode levar para praia, que pode molhar, que tem IP68 e tudo mais. Essa caixa de som ela é focada em jogos, ela é focada em ficar na sua mesa. Então ela não vai ter proteção para você levar ela para a piscina. Então tome cuidado e lembre-se que ela é uma caixa para jogos e não para você levar para todos os lugares. Você tem que considerar que você vai pegar e levar para jogar em algum lugar, pode ser uma boa. Você vai para ter para escutar uma música, por exemplo, numa mesa dentro de casa, beleza. Agora, para uma praia, para uma piscina, já não vai funcionar. É uma opção para você jogar fora de casa, mas com alguns cuidados. Já com relação ao carregamento, ela demora um bocado para carregar, né? Você tem ali o carregamento é consideravelmente lento e isso é um ponto que deve ser considerado na hora de você também levar ela para cima e para baixo. Ela vai demorar mais para completar a bateria. Um ponto que vale a pena citar aqui é que quando ela está assim, no setup ideal, com o carregador conectado e com uma USB conectada no PC, ela basicamente não descarrega. Ela fica lá sempre com bateria no 100%. Ou seja, você vai poder utilizar ela o dia inteiro sem se preocupar com a bateria. A bateria é só para quando você tira ela da tomada. E isso é um ponto importante. E também é uma boa quando acaba a luz para você continuar escutando música, por exemplo, no seu smartphone. Bom, a gente já passou praticamente toda a caixa de som e agora é hora de definir se vale ou não a pena investir nela. E de maneira geral posso dizer que é uma caixa de som que me agradou muito, tanto que ela vai ficar aqui no setup. Essa caixa de som, ela hoje está sendo vendida aí, pode mudar, tá? Porque quem está vendendo é a LG, então hoje pode estar num preço, amanhã pode estar em outro. Mas atualmente ela está sendo vendida ali na casa dos R$3.000. O preço oficial dela é R$3.999, R$4.000 arredondando. E hoje ela está na faixa de R$2.999. É um preço que é salgado, a gente sabe muito bem, mas faz sentido quando a gente considera o conjunto da obra. A gente está tendo uma caixa de som com bateria, com uma iluminação RGB, som de boa qualidade, uma ampla quantidade de conexões e com um sistema de cancelamento de ruído que até que funciona bem. O único pecado ali fica por conta da ausência de um cancelamento de ruído, que o som não fique tão abafado. Mas a gente entende porque é um microfone numa caixa de som. A gente não espera muita coisa de um produto que combine uma caixa de som muito robusta com um microfone integrado. Então isso dali faz até um sentido de ser um pouquinho mais simples. Então dá para passar. Únicos pecados que a gente viu aqui é a gente não conseguir integrar com consoles, pelo menos com Xbox, nada feito, esquece. E também a ausência de uma possibilidade de conexão mais efetiva com o monitor da marca. Seria bacana, pelo menos com os acessórios da marca, a gente ter uma convergência maior. Não é nada que seja complicado demais, porque, por exemplo, no PC você não vai sentir essa diferença, mas se tivesse essa conexão, considerando que a gente está falando de um monitor que pode ser utilizado também para conexão com o console, poderia ser uma alternativa bem interessante. Então é isso.
É uma caixa de som que, sinceramente, para mim, é uma opção interessante. Obviamente, você tem que colocar na sua balança se o custo que ela vai ter vale a pena para você ou não. Mas a gente sabe que acessório gamer normalmente ele tende a ser um pouquinho mais caro, isso é comum demais no mercado e infelizmente essa é a realidade, tá? Então é uma questão de o que você está recebendo pelo preço que você está pagando. Então é dentro do esperado. Vale a pena citar, essa caixa de som atualmente só está sendo vendida no site da LG. Então é muito provável que você não ache promoções com tanta constância quanto se tivesse, por exemplo, no Ponto Frio, na Americanas, no Submarino e por aí vai. Vale a pena ficar de olho no site da LG para ver se eles de repente fazem uma promoção a mais. Porque considerando que eles fizeram uma promoção baixando R$1.000 no lançamento, pode ser que eles façam também promoções aí comemorativas, por exemplo, na Black Friday, diminuindo um pouco mais o preço. Mas isso é um chute, não é necessariamente uma realidade obrigatória. Bom, a gente fica por aqui, obviamente pedindo aquele like bacana se você gostou desse conteúdo, se inscrever e ativar a sinetinha e acima de tudo, conta aqui pra gente nos comentários o que você achou, faltou alguma coisa, ficou em dúvida, vale a pena comprar uma LG GP9, você acha que o preço faz sentido? Conta pra gente aqui nos comentários. E eu espero você nos próximos vídeos com a gente trazendo aí sobre mais acessórios relacionados ao mercado gamer. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.